Mas não foi só nessa matéria que o governo anterior evoluiu. Vocês olhem hoje para a Assembleia da República. Bem sei que o Dr. Francisco Assis daqui liderou a nossa equipa à Assembleia da República. Mas se verificarem, o número de mulheres que estão presentes na Assembleia da República é maior do que alguma vez foi. Quem é que fez esta alteração? Ela não nasceu de geração espontânea. Foi preciso a lei que o Partido Socialista impôs para que houvesse maior equiparação entre os dois géneros. Quem é que conseguiu que a interrupção voluntária de gravidez não fosse penalizada? Foi também o Partido Socialista. Quem é que eliminou milhares de atos burocráticos? Coisas que podem não ter significado, hoje já nem nos recordamos que elas existiram, mas que se chamam custos de contexto, que são um dos custos mais perniciosos para qualquer investimento e para qualquer atividade. A coisa do papel, de andar à procura da licença, do requerimento, de tudo aquilo que era preciso fazer para investir, foi completamente simplificado. Empresa na hora, casa pronta, tudo mecanismos onde aplicamos as novas tecnologias. Foi outro setor onde o Partido Socialista, na altura, investiu. E investiu profundamente. Porquê? Porque no mundo que vem aí, são as novas tecnologias que fazem com que Portugal deixe de estar na periferia. Qualquer jovem sabe hoje que não está em periferia de coisa nenhuma. Seja em que lugar do país for, porque basta estar conectado à internet para estar conectado ao mesmo tempo, à mesma hora, com qualquer ideia que apareça de qualquer parte do mundo. E o que é hoje o mundo? É um lugar onde nós temos que aprender a comunicar e, em termos de transporte puro, também deixamos de estar na periferia porque, a partir do aeroporto de Sá Carneiro, estamos a 2 horas, 3 horas, o máximo de qualquer ponto da Europa e, portanto, aquilo que foi no passado um anátema do país porque tinha poucas condições geográficas para poder estar no centro do mundo, hoje deixou de estar, porque Portugal tem condições, se o quiser, para estar na frente de qualquer movimento de evolução da Europa. E porquê é que o Governo não está a fazer estas apostas? Por pura esquizofrenia política. Mas, hoje, infelizmente, é um mau dia, porque ficou demonstrado que a política da austeridade, que está a ser seguida cegamente por este Governo, indo muito mais além do que aquilo que era necessário para contentar os senhores da Europa, não está a produzir resultados. Se vocês virem, primeiro trimestre, a despesa aumentou, a receita diminuiu. Isto é, ao contrário daquilo que seriam as previsões do Governo, ao contrário daquilo que é necessário para o país, a evolução é completamente ao inverso daquilo que nós precisamos. E é preciso que a gente faça ouvir a nossa voz e juntar a nossa voz ao Secretário-Geral para conseguirmos fazer com que o país deixe de pensar apenas em austeridade e passe a perceber quais são as políticas deste Governo. Em que é que ele aposta? Aposta na energia? Aposta na agricultura? Aposta no têxtil e no calçado? Em que é que ele aposta? Porque anteriormente sabia-se em quais eram as principais apostas e quais eram as evoluções que estávamos a ter, e era por isso que nós devemos ter orgulho naquilo que o Partido Socialista fez no passado, porque mesmo do ponto de vista puramente económico, e nós lá chegaremos ao dia em que a gente perceba que o facto de ter ou não ter dinheiro tem a ver com aquilo que produz e não tanto com aquilo que gasta, mas isso é outra conversa que eu hoje não queria aqui traçar, mas o que eu vos queria dizer, mesmo do ponto de vista puramente económico, antes da crise mundial de 2008, que foi criada nos Estados Unidos, nós tivemos o déficit mais baixo da história, 2,7%, com todas as políticas de fomento que estavam na altura a ser tidas pelo Partido Socialista. Esta, portanto, é a segunda razão pela qual eu sou candidato, porque acho que nós temos que ter orgulho naquilo que fizemos e não podemos estar, de modos como que envergonhados, por termos feito o país progredir nestas áreas que são fundamentais para o futuro. Pensem um bocadinho comigo. Qual é a solução para o país? O que é que, se nós mandássemos, se tivéssemos a certeza de que éramos só nós hoje aqui a decidir, o que é que nós iríamos decidir? Tenho a certeza que iríamos decidir pela educação, pelas novas tecnologias, queríamos decidir pelas energias, queríamos decidir fazer o essencial da estratégia que estava, na altura, a ser seguida. Com correções, com certeza, com emendas, com certeza. Só não erra quem não trabalha, quem não faz. Agora, o essencial estava lá, e essa marca, que é a marca dos governos do Partido Socialista, é uma marca que nos tem que encher de orgulho. Mas a terceira razão pela qual eu sou candidato é porque eu acho que
os candidatos do Partido Socialista às autarquias têm que ser muito claros. É evidente que a gente tem que perceber do urbanismo, é evidente que a gente tem que perceber do desporto, é evidente que a gente tem que perceber de tudo e de mais alguma coisa, mas é essencial que o Partido Socialista dê uma mensagem aos cidadãos, para que os cidadãos percebam bem qual é a diferença entre ser autarca pelo Partido Socialista ou ser autarca por qualquer outro partido. E para mim, o essencial neste momento é que os autarcas do Partido Socialista façam uma espécie de pacto de coesão social para darem tudo por tudo para que as nossas escolas continuem a ser o sítio onde há igualdade de oportunidades e, portanto, as câmaras vão fazer tudo por tudo, têm que fazer tudo por tudo para assegurar a alimentação das crianças, para assegurar os livros aos mais desfavorecidos, para assegurar os transportes aos mais desfavorecidos. São essas condições de base que fazem com que seja possível competir com os filhos dos ricos. Têm que fazer tudo por tudo para ajudar os mais desfavorecidos, para que não deixar ninguém cair abaixo daquela rede que nós temos que pôr à volta das pessoas para não deixar nenhum dos nossos concidadãos cair na miséria total e absoluta. E tem que ser criativa e inventiva para, em conjunto, as autarquias, nas CIMs, ou na Junta, ou em pacto, fazerem tudo o que tiver ao seu alcance para gerar empregabilidade. Gerar novos empregos não é fácil. Neste momento, nas economias que estão a recuperar economicamente, não se está a gerar emprego. O emprego vai da criação de novas empresas, criação de novos produtos, criação de novas necessidades, e o que é necessário é ter uma linha de criatividade e uma linha de incentivo aos mais jovens para que eles possam conseguir ter uma resposta. Eles sozinhos não vão conseguir, é preciso que as autarquias que têm uma outra amplitude, em conjunto, porque senão também não conseguem, percebam onde estão as oportunidades, quais são os produtos e que se crie uma dinâmica de descoberta para que as empresas possam vicejar. E apoiá-las, porque até nem é muito difícil, porque todas as autarquias têm imobiliário, têm imóveis, têm sítios, têm locais, todos têm técnicos e, portanto, é em conjunto que a gente vai ter que descobrir qual é a solução para este problema, que é o maior problema com que nós nos vamos enfrentar, que é o problema da empregabilidade. Boa parte dos resultados hoje que estão a negativo no país tem a ver exatamente com o aumento de desemprego, que era previsível se alguém tivesse olhado para aquilo que estava a fazer, as despesas do Estado com o apoio social terem crescido exponencialmente. Mas há uma outra razão para eu vos dizer que tenho uma diferença relativamente ao meu camarada José Luís Carneiro nesta candidatura à Federação. É que o meu compromisso é exclusivamente com o Distrito do Porto. O meu mandatário, o Dr. Fernando Gomes, cometeu um erro político profundo no dia em que quis sair do Porto para ir tentar uma carreira a nível nacional. E o que eu vos quero dizer é que, da minha parte, percebendo que assim aconteceu, e percebendo que o Porto tem neste momento uma urgência gritante de alguém que se preocupa apenas com o Distrito, podem ter a certeza que o meu compromisso é estar apenas atento ao Porto e não divergir um minuto a minha atenção com outras coisas que se passem a nível nacional. O meu compromisso é apenas com o Distrito do Porto. Eu acho que o Porto é suficiente. O Porto enche-me as medidas do ponto de vista político e se eu conseguir, ao final de 2 anos, ter percebido que modifiquei alguma coisa, devo-vos dizer que já serei um homem feliz e plenamente realizado. Aliás, quero-vos dizer com todo orgulho que a minha candidatura já começou a mexer as coisas. Se vocês virem os debates dos jornais, mesmo no Porto, no Notícias, no Grande Porto, que são os jornais que mais ligam aqui à região, no Porto Canal, o que se começa a discutir é exatamente esta questão de porque é que o Porto está nesta circunstância e como é que vamos sair daqui. Ainda não chega. Eu já desafiei o Presidente da AEP a fazer um congresso do Norte para que a gente possa perceber e para lá dos partidos, para lá das terras, saber como é que a gente vai fazer para sair desta crise. Eu devo-vos dizer que o próprio PSD começa agora a dar sinais de incómodo relativamente ao silêncio a que o Governo está a votar a região. O Virgílio Macedo criticou asperamente o Primeiro-Ministro por não dizer nada acerca daquilo que é mais importante para o Distrito, mas eu acho que é possível nós juntarmos. Eu vou incomodar a AEP, eu vou incomodar o homem da Associação Comercial do Porto, eu irei incomodar a Universidade do Porto. Aliás, quero-vos dizer que não fiz disso grande cerimónia, mas fui à Universidade do Porto, vou na segunda-feira falar com o Presidente da AEP, porque simbolicamente eu quero que eles percebam que quando eu for Presidente da Federação eu vou chateá-los, porque eles têm que dar o seu contributo de ideias, de imaginação, de agregação para nós podermos conseguir alterar este estado de coisas.
Vou-vos dar um exemplo que é perceptível para muitos de nós. Nós há 10 anos, mais ou menos, se não for 10 anos serão 15, porque não quero dizer, o calçado português que a gente vendia era produto da mão de obra mais barata que pudesse ser. E quando chegou a crise, o calçado português quase que desapareceu do mercado, porque, barato por barato, os chineses são sempre mais baratos que nós. Conseguiram sempre ter menores salários que nós. Aliás, quando nos dizem que o fator produção é o fator trabalho que é preciso alterar, a gente olha e vê que o nosso fator trabalho já é o mais barato da Europa. Como é que é possível? Nós queremos competir, baixando ainda mais aquilo que é já um fator que está depreciado ao ponto de ser o mais barato da Europa. E o calçado quase desapareceu. Pois bem, hoje o calçado português vende bem e é o segundo calçado mais caro da Europa. Só está atrás do italiano. E porquê? Porque os industriais de calçados fizeram o seguinte. Primeiro, agregaram-se. Ao contrário de andarem a lutar entre si, como andam os industriais do mobiliário, como andam os industriais do têxtil, como andámos todos nós aqui na região, eles agregaram-se para, em conjunto, competirem com os industriais de calçado de outros países. E, em segundo lugar, chamaram a inteligência para dentro das suas empresas. Os designers, os marketeers, todo aquele conjunto de utilidades que hoje são decisivos no mercado. E estão a vencer. O calçado português é o segundo calçado mais caro da Europa e vende. E nós não podemos fazer a mesma coisa ao setor do vinho, ao setor do azeite, ao setor das hortícolas, ao setor dos laticínios, para só referenciar 4 ou 5 coisas que nós temos aqui em abundância na região. Vocês sabem o que é que mais importa à PDL, mais entra para a PDL naquele porto que doeu-me a alma. Eu fui lá, estava orgulhoso pelo aumento das exportações e de repente disseram-me, e sabem qual é o produto, o segundo produto mais importado aqui da região? Milho. Eu fiquei assim, milho? Não é possível. Eu sou de uma terra e sou de um tempo em que a gente percorria toda esta região e os milharais eram abundantes e hoje importamos milho. Percebam o que é preciso alterar para que o país possa, de novo, ser autossuficiente num produto em que não há razão nenhuma. Não estamos a falar do trigo. O trigo parece que há uma incompatibilidade dos solos, nem o Salazar, à força da ditadura, conseguiu pôr-nos a produzir trigo. Agora milho. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade. E, por isso, eu acho que este compromisso com o Porto é um compromisso de incomodar as pessoas. Por isso é que eu chamo a candidatura do desassossego. Desassossego de toda a gente que está comodamente sentada, porque as pessoas só têm 2 alternativas. Ou acham que isto está bem e desistem, ou acham que isto está mal e continuam a desistir, ou então levantam-se da cadeira e vão fazer qualquer coisa. Por isso é que eu vos convido a levantar-nos todos e fazer qualquer coisa. Fazer para já um Porto liderante, mas tentar, absoluto, com confiança, com determinação, porque temos de ser teimosos, temos de ser mais teimosos que a adversidade. E há aqui um outro ponto que eu queria dizer-vos assim com clareza. Eu já fui criticado pelo meu adversário, sou assim uma espécie de receita do passado. Porque apoiei o Sócrates, porque apoiei o Renato, sou assim uma espécie de receita do passado. Eu quero-vos dizer uma coisa, eu tenho um grande orgulho em ter sido leal ao secretário-geral do Partido Socialista. Eu tenho um grande orgulho em ser leal ao Renato Sampaio. Porque no momento em que os socialistas mais precisaram, em que o secretário-geral do Partido Socialista mais precisou, em que o líder da Federação mais precisou de apoio, porque estávamos numa guerra sem quartel por um projeto de vida diferente, eu estive ao lado deles com muito orgulho. E nunca me passou pela cabeça inventar pretextos para divergir só para poder ser candidato. Quer que seja. E quero dizer mais. Quem não sabe ser leal ao Sócrates, quem não soube ser leal ao Renato Sampaio, não vai saber leal ao António José Seguro. E eu quero-vos dizer o seguinte. Apoiei com todo a minha capacidade o Dr. Francisco Assis, a secretário-geral do Partido Socialista. Foi a minha escolha e tenho orgulho de ter sido em Matosinhos um dos concelhos onde teve mais expressão a sua vitória. 70%. Foi uma vitória decisiva porque era um homem do Norte, era alguém que me enchia de orgulho porque eu também sou do Norte e sempre que alguém do Norte se afirma e se pode afirmar a nível nacional, eu sinto um orgulho muito grande aqui dentro, mas o Francisco Assis perdeu. E no dia em que ele perdeu, ele disse, eu não sou líder de facção. Estarei aqui para ajudar o António José Seguro a ganhar as eleições ao PSD. E é exatamente isso que se passa comigo.
Eu quero-vos dizer que apoiei com muita honra o Francisco Assis. Creio até que, não me arrisco a dizer, porque, francamente, eu quem não o fizesse, mas quase que era dever de lealdade apoiar o Francisco Assis no Porto, e estou aqui emanando de certeza absoluta, mas, a partir do momento em que o Francisco tomou a posição que tomou, eu ainda fiquei mais orgulhoso de ter apoiado o Francisco. Ele perdeu, mas eu ainda fiquei com mais orgulho, porque aqui está um homem inteligente, um homem que percebe que há momentos para divergir e há momentos para trabalhar em equipa. O Partido Socialista é um partido de homens livres. E, por exemplo, agora é um momento de escolha. E nós temos de ser inteiramente livres na escolha. Vocês escolhem ou um ou outro. E nós temos que nos conformar, porque é esse o princípio da democracia. E no dia seguinte, cada um tem que estar disponível para ajudar o outro nas tarefas, que são as tarefas gerais do partido. Esse é o comportamento leal. Portanto, podem ter a certeza que eu não serei promotor de jantares contra a estrutura dirigente, não serei promotor de iniciativas contra a estrutura dirigente, porque eu entendo que a lealdade é uma coisa que tem que ser marcante na vida do Partido Socialista. E, portanto, quero-vos dizer que, se como espero for eleito líder da Federação, também terei a habilidade de pôr toda a gente a trabalhar comigo. E até vos quero dizer mais. E quero-vos dizer mais, meus caros amigos. Nós podemos pensar o que quisermos. Eu acho que sou aquele que está em melhores condições para animar os socialistas, para apoiar o secretário-geral naquilo que vai ser necessário nas lutas que se avizinham. Porque comigo estarão aqueles que estiveram com o Assis e comigo estarão, de certeza absoluta, aqueles que estiveram com o António José Seguro. Sou aquele que estará em melhores condições para poder determinadamente fazer com que os socialistas se empenhem na luta pelas legislativas, que não vai ser uma luta fácil. Vai ser uma luta muito difícil e é necessário que o Partido Socialista, na altura, tenha a união necessária, mas também a energia necessária para poder fazer um grande combate. Meus caros amigos, eu quero ficar à vossa disposição para perguntas. Haveria várias coisas que eu vos queria dizer, nomeadamente acerca da limitação de mandatos, que é outra diferença profunda entre a minha candidatura e a candidatura de José Luís Carneiro. É profunda. Eu acho que é uma batota que um Presidente da Câmara que esteve 12 anos se possa candidatar a uma Câmara vizinha, e disse-o claramente, o José Luís acho que não, mas quero fazer-vos um último desafio antes de ficar disponível para as vossas perguntas. E o desafio é este. Quem acha que é necessário política com energia, venha comigo. Quem acha que é necessário criar de novo a vontade e a expectativa nos cidadãos e nos militantes para que o futuro possa ser diferente, venha comigo. Quem acha que é necessário uma voz poderosa, uma voz que não se acanhe, que esteja presente nos momentos em que é necessário bater o pé ao governo, venha comigo. Quem acha que o Porto Liderante é importante para que a região possa sair do marasmo em que está, venha comigo. O que eu quero, e a única coisa que eu quero, é desassossegar as consciências, incomodar os poderes que estão sentados, fazer com que aqueles que não estão a cumprir a sua obrigação ao mais diverso nível acordem e venham trabalhar, porque há uma coisa que eu quero dizer, eu não quero perseguir ninguém, eu quero motivar as pessoas. Porque eu sou daqueles que acredita mais na motivação do que na punição das pessoas. Porque o clima de desconfiança conduziu-nos até aqui e é este. O que é preciso é inverter este ciclo e fazer com que as pessoas acreditem que é possível um futuro diferente, em que cada um dê um bocadinho mais de si e em que nós acreditemos nas nossas potencialidades. E se vocês pensarem, vão verificar que não há nenhuma razão, nenhuma, para nós não nos confiarmos em nós próprios. O que precisamos é de nos organizar melhor. E essa organização começa por cima. E aqui a Norte, essa organização começa com uma estratégia que seja uma estratégia única e não a estratégia de cada autarquia, de cada freguesia, de cada paróquia. E é por isso que eu faço o Porto Liderança. Eu quero, no final, quando chegar daqui a 2 anos, que cada um de vocês que escolher este caminho possa dizer, valeu a pena. Ele fez mesmo a diferença. E fazer a diferença é conseguir que, em alguns anos, todos nós possamos contribuir para um Porto vintage. Vocês na região sabem melhor que ninguém o que é um Porto vintage. Pois é esse Porto a que eu acho que temos direito e não ao Porto carrascão que nos andam a oferecer. Muito obrigado.